Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu acordei com os olhos vermelhos de tanto chorar. O meu marido tinha acabado de falecer. O José era meu tudo, meu amigo e principalmente o meu amor. Ele era do tipo que curtia aventuras radicais e num final de semana acabou indo para uma dessas aventuras. E a sua bicicleta perdeu o freio e ele caiu. Olha, ele foi deslizando até que caiu numa ribanceira e ali o meu mundo desabou. Tínhamos acabado de ser pais. A nossa filha Mirella estava com algumas semanas de nascida e eu precisei segurar a barra por ela e por mim. Não vou dizer que foi fácil, porque não foi. E eu precisei de todas as ajudas necessárias. Os meus sogros, os meus pais, todos tiveram paciência de me esperar a se recompor, mas eu quase não progredia. E sabe, segui minha vida, continuei a trabalhar, mas chegava em casa e as lembranças vinham como uma avalanche. E diante disso, decidi me mudar. Aluguei uma outra casa num outro bairro e só não mudei de cidade porque o meu trabalho estava ali. E eu ainda não tinha assim tanta força para recomeçar. Vieram as festas, as datas, mas nada me motivava, nada me envolvia a vida. Nada me animava, sabe? Eu buscava tanto por essa força, por esse equilíbrio. Pedi a Deus para me ajudar, mas parecia que Ele estava com os ouvidos fechados para mim. Foi quando a minha filha começou a ficar doente. Melhorava de uma coisa, piorava a outra e passei bastante tempo entrando e saindo de hospital. Assim, sem diagnóstico certo, sem uma explicação concreta, tudo era suposição. E um dia, a minha filha acabou tendo uma febre muito alta. Daquelas que não baixam de jeito nenhum, sabe? Com tremores, chegando a ficar com a boquinha roxa. E eu, naquele desespero, saí correndo com ela para o hospital. Aquele dia estava um frio de bater os dentes, mas no meu desespero, eu saí de casa de pijamas e chinelo. E só me dei conta quando a minha sogra apareceu, porque eu tinha ligado para ela e contado que estava indo levar a Mirella ao médico. Mas eu, sinceramente, diante do que a minha filha estava passando, eu nem senti vergonha. Outra vez, a minha filha não recebeu um diagnóstico. O médico disse que era apenas uma virose, passou remédio e eu voltei para casa com ela. Voltei para casa naquela madrugada fria, com a Mirella dormindo no meu colo, serena. E foi ali, olhando para o rostinho dela tão pequeno, tão frágil, que algo dentro de mim mudou. Eu entendi que não era só sobre sobreviver, era sobre viver de verdade, era sobre ser o colo que ela precisava, a cor que ela precisava enxergar o mundo. Porque se eu desistisse da vida, ela também poderia desistir. E eu não suportaria, sabe, ver a minha filha perder a esperança antes mesmo de aprender a sonhar. Bom, e naquela noite, ainda de pijama e chinelo, eu fiz uma promessa silenciosa. Eu ia tentar colorir os meus dias, mesmo que fosse com lápis de cor emprestado. Eu ia tentar sorrir para ela, mesmo que o meu peito doesse. Eu ia tentar mostrar para minha filha
que mesmo depois das maiores perdas, ainda existe amor, ainda existe luz e ainda existe vida. E assim eu comecei. Comecei pequeno, sabe? Trocando as cortinas de casa, comprando flores pro quintal e permitindo rir das coisas bobas que a Mirella fazia. E comecei a olhar para o céu, a agradecer pela saúde dela, pelos dias que vinham e que eu nem acreditava mais que poderia viver. E sem que eu percebesse, quem estava ao meu redor também começou a notar. Aos poucos as pessoas olhavam para mim diferente, sabe? Não mais com aquele olhar de pena, mas com olhos de quem vê esperança, de quem vê vida renascendo. E a minha sogra, ai, a minha sogra que tantas vezes me viu desabar e que também desabou, começou a sorrir. A minha mãe tantas vezes tentou me erguer com palavras, agora se emocionava em me ver até rindo de verdade, abraçando a vida, brincando com a Mirella no quintal. Até os meus colegas de trabalho, eles também diziam que eu parecia uma outra pessoa, que o meu sorriso estava mais largo, mais sincero, mais cheio de luz. Era verdade, porque dentro de mim algo tinha mudado. Eu finalmente estava permitindo que a vida me tocasse de novo. E eu aprendi que a dor não some do dia para a noite, mas que a gente pode fazer dela adubo para florescer. E foi assim, um passo de cada vez, um sorriso depois do outro, que eu reencontrei a alegria de viver. Não era a mesma alegria de antes, claro. Era uma nova, mais forte, mais madura, mais cheia de significado. O meu marido morreu, mas eu não posso. Ele levou uma parte do meu coração, mas deixou a missão de seguir em frente. Eu preciso viver por mim, pela nossa filha, por tudo que ainda temos para construir. Sabe, eu não posso me enterrar junto com a dor. Não posso apagar o que ainda brilha dentro de mim. Eu tenho que honrar a vida, a minha, a dele e a dela. A dor me visitou, mas a esperança decidiu ficar. E é com ela que eu escolho caminhar daqui para frente. Um dia de cada vez. Uma cor de cada vez, uma nova história de cada vez. Porque no fundo, eu entendi que recomeçar não é esquecer quem a gente perdeu. É lembrar com amor e mesmo com o coração cheio de saudade, escolher florescer. E se hoje eu posso dizer que recomecei, é porque um dia, mesmo com o coração em pedaços, eu decidi acreditar que ainda existiam tintas, pincéis e sonhos esperando por mim. Bom, minha filha Mirella está com 9 anos hoje e é a minha melhor companhia, a minha amiga. E tem todos os jeitos do pai. É aventureira e tudo que é relacionado à adrenalina, lá está ela. E eu mesmo com medo, aprendi que não posso podá-la por conta dos meus traumas. Eu apenas respiro fundo e entrego tudo nas mãos de Deus.